Boa noite, irmãos. Vamos abrir as nossas Bíblias na carta aos Hebreus, capítulo 7. Hebreus, capítulo 7, versos de 1 a 3. Porque este Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, que saiu ao encontro de Abraão quando voltava da matança dos reis, e o abençoou, para o qual também Abraão separou o dízimo de tudo, primeiramente se interpreta rei de justiça, depois também é rei de Salém, ou seja, rei de paz, sem pai, sem mãe, sem genealogia, que não teve princípio de dias, nem fim de existência. Entretanto, feito semelhante ao Filho de Deus, permanece sacerdote perpetuamente. Vamos orar. Pai querido, nós te agradecemos por tua palavra lida e pedimos ao Senhor que continue a explicar a nós, Senhor. Nós te agradecemos por toda a provisão que temos recebido de tua parte. Verdadeiramente tu és um Deus que cuida, um Deus que supre, um Deus que provê, e nós somos um povo abençoado, Senhor, por ter a Ti. Muito obrigado por tudo. Fale a nós, Senhor. Queremos ver a glória de Teu Filho, queremos vê-lo como o nosso Rei, como o nosso sacerdote, aquele que é sacerdote para sempre, aquele que vive para interceder por nós, aquele que pode nos salvar completamente. Nós te agradecemos, Senhor, nos confiamos a Ti. Aquieta-nos para que possamos ouvir Tua palavra, nos dê força, Senhor, para que não haja distrações, que o cansaço não nos tome nesse momento, Senhor, e que nós possamos ouvir atentamente Tuas palavras. Obrigado por tudo, em nome de Jesus. Amém. Então os irmãos já viram que a palavra dízimo foi citada aqui, no texto lido. Nós vamos procurar então caminhar com a ajuda do Senhor um pouquinho mais nessa carta. Nós já dissemos, irmãos, em outros momentos, que esses capítulos que nós vamos entrar agora, capítulo 7 até o capítulo 10 da carta aos Hebreus, são os capítulos mais profundos da carta. Eles constituem então o que nós poderíamos chamar de o coração da carta aos Hebreus, tendo como verso-chave o capítulo 7, verso 25, que o nosso Senhor, Ele vive para interceder por nós. Então, irmãos, nós estamos entrando em um ambiente espiritual, onde de fato, como dizia um irmão, nós precisamos tirar as sandálias dos pés, porque estamos pisando em solo sagrado. É uma sessão de uma profundidade incomparável no que toca a ver a Cristo como nosso sacerdote. E nós vamos procurar caminhar, para poder ver toda essa riqueza. Tudo que antes foi falado, nós já passamos do meio da carta, São 13 capítulos. Tudo que foi falado anteriormente direcionava para esse momento aqui, dos capítulos 7 a 10, e tudo que será falado depois é derivado dessa sessão. Então nós estamos no clímax da carta, é algo espetacular, como nós veremos. Nós já vimos tanta coisa, irmãos? E às vezes assim, nos falta tempo para recordar o caminho, assim como é verdade para os outros momentos também. O Senhor tem nos dado tanta riqueza e que infelizmente rapidamente cai no esquecimento. Nós somos assim, somos um povo esquecido até mesmo da provisão, do cuidado do Senhor. Nós somos assim, Somos um povo ingrato, murmurador, e não percebemos o cuidado do Senhor nos guiando em todo o nosso jornadear. Nós podemos ver isso, por exemplo, nas jornadas, aquelas 42 estações que nós vimos, estação após estação, o Senhor cuidando de um povo rebelde, de um povo que não se submetia ao governo, mas o Senhor, em sua fidelidade, em sua promessa, em sua palavra, Ele foi conduzindo o povo, e assim também é verdadeiro conosco. Então nós vimos já a glória do Senhor ali, naquelas 7 glórias ali na abertura da carta. Vimos que Cristo é superior aos anjos, vimos que Cristo é superior a Moisés. Nós vimos então algumas advertências, A primeira advertência então falando para nós nos apegarmos com mais firmeza às verdades ouvidas. A segunda advertência para que nós não falhemos em entrar no descanso de Deus, quando diz lá no capítulo 3, vocês se recordam? Quando o Senhor diz assim: hoje, se ouvirdes a minha voz,
não endureçais o vosso coração. E essas exortações, irmãos, elas caminham conosco. Aquilo que nós lemos lá, ela continua sendo verdade para nós hoje. Todas as vezes que o Senhor vem e fala a nós temos então uma atitude diante do falar do Senhor. Vamos endurecer o coração ou não? Vamos nos manter com dura cerviz ou vamos permitir que o Senhor nos conduza, corrija os nossos caminhos, nos ensine as lições que Ele tem para nos ensinar? E depois nós vimos então que o nosso Senhor, Ele é superior a Arão. Nós vimos a terceira advertência, e aqui eu quero enfatizar a terceira advertência, porque nós estamos entrando na sessão, como disse, mais profunda de ensino, e nós tivemos então uma exortação seríssima, capítulo 5, verso 11 até 6:20, uma advertência, uma exortação pontual a respeito da apostasia, da lentidão em responder ao Senhor. Irmãos, nós estamos vivendo dias desafiadores no que toca ao cenário da apostasia, e nós precisamos estar atentos com respeito a isso. E então o Senhor preparou o terreno ali do capítulo 5, 11 até 6:20 para que pudesse entrar então nessa quinta sessão de ensino. Eles então quiserem tomar nota, agora é o momento. Nós vamos entrar então na quinta sessão de ensino, que trata então do novo sacerdócio segundo a ordem de Melquisedeque. O novo sacerdócio segundo a ordem de Melquisedeque. É isso que o autor aos Hebreus vai se ocupar no capítulo 7. Essa é a nota do capítulo 7. Mas então, irmãos, vamos lembrar aqui um detalhe bem importante, um detalhe precioso. O Espírito Santo menciona Melquisedeque, olha comigo aí no capítulo 5, verso 10. Pode folhear sua Bíblia comigo. Capítulo 5, verso 10. Tendo sido nomeado por Deus sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Então ele menciona Melquisedeque aí. Abre-se um parênteses exortativo, e depois o Espírito vai retornar, capítulo 7, verso 1, eu já disse isso, eu estou repetindo, capítulo 7, verso 1, ele retorna no mesmo assunto onde ele parou, olha aí, porque este Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote, aí o texto continua. Então, aqui nós podemos colher muitos princípios espirituais com essa simples interrupção do Espírito aqui. Parece algo assim que às vezes a gente vai passando despercebido, mas contém princípios espirituais para nós que estamos na carreira cristã. Então eu queria colher pelo menos 2 princípios aqui. Primeiro, nós já citamos isso repetidamente, irmãos, mas anote e ore sobre isso. Não podemos receber maior luz sem responder ao que já temos recebido. Esse é um ponto importantíssimo da carreira cristã. Irmãos, todo o progresso da carreira cristã depende disso. Se o Senhor tem nos dado luz e nós não temos respondido, o Senhor não pode seguir com o seu ensino. É por isso que o Espírito Santo parou ali no capítulo 5, 11 para exortar, como que dizendo, olha, dei muita luz a vocês, assim como deu a nós caminhando capítulo pós capítulo em Hebreus. Ele parou ali e diz, olha, responda ao que vocês têm recebido para que eu possa continuar mostrando o glorioso sacerdócio de Cristo. Entende? Então, o Senhor não pode dar mais luz a nós sem que nós tenhamos respondido à luz que Ele já nos tem dado. Isso é exemplificado também em Filipenses 3,16, onde Paulo diz, nesse caminho de avanço, ele vai dizer, olha, andemos de acordo com a luz que já temos recebido. O segundo princípio que eu queria colher, lembre-se, nessa interrupção exortativa que o Espírito faz, ali que nós acabamos de mencionar, um segundo princípio é o seguinte, irmãos, isso também é tão aplicável para nós. O Senhor não pula etapas. Esse é um segundo princípio espiritual valioso. O Senhor não pula etapas. Ele retornou no exato lugar do ensino aqui. Olha comigo aqui, se nós unirmos, irmãos, o capítulo 5, 10, você vai perceber na leitura como isso vai ser fluido. Tendo sido nomeado por Deus sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, se você vai para o 7 já vai assim, porque este Melquisedeque parece que o Espírito toma lá e continua o ensino. Se nós tirássemos a exortação ali apenas para efeito de ver isso, de que o Senhor não pula etapas, os irmãos vão ver que a leitura fica fluida. Do 5:10 o Espírito poderia ter ido para o 7:1. O Senhor não pula etapas. Se Ele está nos ensinando algo, Ele não obtém a resposta devida, Ele não vai avançar com a gente, irmãos. O progresso parou. Entendeu o que eu estou querendo dizer? Isso se aplica a tudo nas nossas vidas.
Se há lições que o Senhor tem tentado nos ensinar, nós não temos respondido a essas lições, irmão, você não vai avançar rumo à maturidade. O Senhor parou com você lá. E tudo isso que você está vivendo sem responder ao Senhor é um tempo não contado. Entende? Quando você voltar e romper esse estado de desobediência, de incredulidade, de apostasia, Ele vai voltar com você no mesmo lugar e vai falar: filho, agora vamos? Então Ele vai parar aqui e vai voltar conosco e vai caminhar. Agora o tempo está contando de novo. Meus irmãos, isso tem tanta aplicação para nós. Cada irmão aqui sabe as lições que o Senhor tem tentado falar ao seu coração, os desafios pessoais que você tem enfrentado. Todos nós sabemos o que temos e o que não temos que fazer. Nós sabemos, irmão, já temos tido luz suficiente. Se não respondemos, Ele vai voltar lá. E quanto tempo nós perdemos, irmãos? Há cristãos que o tempo passa 10, 20, 30 anos, o cabelo fica grisalho, mas ele ainda é um bebê, porque ele não está respondendo ao Senhor. Então o Senhor vai voltar com ele lá para que ele possa progredir. Irmãos, até esse movimento do Senhor em parar é graça do Senhor. Entende? O Senhor não nos permite seguir adiante sem que nós de fato experimentemos as realidades espirituais que Ele tem nos dado. Então, irmãos, aqui há tantas considerações, né? Se nós temos escutado, por exemplo, as mesmas coisas, né? Você, irmão, irmã, tem sido exortado sempre nas mesmas coisas. Sabe, quando você vai para um quartinho particular com o Senhor e Ele tem falado as mesmas coisas com você, é sinal que você não está respondendo ao Senhor como deveria. Ele vai continuar sempre tocando a mesma nota. Se nós não temos avançado no ensino, se você não tem recebido, irmão, maior luz na palavra de Deus, isso significa que há algo errado também. Entende? E aqui cada um na luz que o Senhor é capaz de explicar, sabe? Mas, irmãos, nós precisamos avançar, porque a vida cristã em todos os sentidos é uma vida de avanço. Se nós não estamos avançando, nós estamos retrocedendo. E isso é tão sério para nós, irmãos. Então, isso é explicado até pela própria exortação, né, que antecede o capítulo 7 aí, onde nós vemos aqueles cristãos que, sendo bebês, eram filhos de Deus, mas eram bebês. Eles precisavam de alguém que ficasse ali repetindo para eles sempre as mesmas coisas. Eles só recebiam leite porque eles não podiam se alimentar com algo mais sólido, com algo com maior substância. Então eles têm que ficar ali tomando leite a vida toda. Há cristãos, irmãos, que infelizmente eles vão ficar a vida toda na superfície da vida cristã. Eles não vão receber do Senhor algo mais sólido. Por quê? Porque não respondem ao Senhor, cruzaram os braços, baixaram a guarda, se acomodaram, entende? Então o Senhor não pode avançar com eles. Isso é crucial se queremos progresso nas nossas vidas. Em qualquer área, esses dois princípios se aplicam. Então, irmãos, mas aqui há uma boa notícia, né? Tomando ainda essa exortação anterior, falando a respeito do sacerdócio de Cristo aí, parece, né, quando nós vamos lendo na experiência da carta, que o Espírito não pôde seguir ali, como eu acabei de dizer, né? Ele tem que parar para exortar, porque o Espírito conhece muito bem, muito melhor do que nós os corações. Isso é verdade para a sua vida individual como na vida coletiva. Isso é verdadeiro, o Espírito conhece muito melhor. Às vezes nós estamos sorrindo, mas o Senhor sabe como está o coração. Às vezes nós achamos que está tudo bem, né? E vivemos aqui como se estivesse tudo bem, mas às vezes o Senhor está triste conosco, porque o Espírito é uma pessoa, ele se entristece, ele se alegra, etc, né? Mas então, naquele momento, o Espírito, que conhece muito melhor cada caso, ele não pode seguir no ensino, ele precisa parar, como eu acabei de dizer. Mas, irmãos, graças a Deus, depois da exortação, a carta não terminou. Ela poderia ter acabado no capítulo 6, no final do capítulo 6. Se ela tivesse acabado, significa que o Espírito não pôde seguir com aqueles irmãos. Está entendendo o princípio simples aqui? Ele pôde seguir. Ele voltou para o ensino e pôde seguir adiante, porque então, irmãos, podemos concluir que aqueles irmãos responderam ao Senhor, e então ele pode dar maior glória a respeito de Cristo. Isso é verdadeiro conosco também. Irmãos, a boa notícia para nós é, se o Senhor tem nos exortado, se há uma repetição do Senhor nos mesmos pontos, hoje nós podemos romper esse estado, para que o Senhor possa continuar conosco o caminho do ensino.
Se você, irmão, irmã, tem estado nesse caminho, se eu tenho estado, é hoje o momento de ouvirmos a voz do Senhor. É hoje o tempo de nos arrependermos, nos voltarmos para Ele, porque Ele deseja nos mostrar algo glorioso que é o Seu Filho, e Ele não fará isso de qualquer maneira, irmãos. Entende? Como mencionado recentemente, Ele vai ficar na porta batendo, para que nós possamos abrir, dar a resposta adequada para que Ele possa vir ter comunhão, e na mesa da comunhão Ele revelar a glória de Seu Filho. Então, irmãos, há a possibilidade de avançarmos para um ensino mais profundo, se nós estamos nesse caminho de repetição infantil, é rompendo esse estado. Hoje, não espera para amanhã. Um dos grandes problemas nossos, irmãos, é que o Senhor nos dá uma palavra de exortação e nós deixamos para depois, nós empurramos com a barriga, nós vamos levando adiante, não queremos resolver aquele estado que o Senhor já lançou luz. Depois eu resolvo, depois eu faço isso. Vai ficar ali, irmão, não vai ser resolvido. E você vai ter que voltar nesse ponto, é um tempo não contado. Então é hoje o tempo de ouvir a voz do Senhor. Há urgência na preparação da igreja para se encontrar com o Senhor. Meus irmãos, o momento da igreja se levantar e tomar o lugar dela é agora, é hoje, não é amanhã. O nosso Senhor está às portas e Ele chama a sua igreja a se ataviar e se apresentar a Ele como uma igreja preparada, pronta para receber o noivo. Esse é o chamado do Senhor. Aquele que tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Esse é o falar do Senhor aos vencedores. Possa o Senhor encontrar em nós vencedores que estão se preparando em um cenário geral de apostasia, corações que estão ardendo de amor por Ele, que o aguardam, que são virgens prudentes, que têm óleo, não é? E tem uma provisão extra de óleo. Bendito seja o nosso Senhor. Então, irmãos, chegamos ao capítulo 7. E a primeira pergunta que nós precisamos fazer é: quem é esse Melquisedeque? Quem é esse tal de Melquisedeque que é mencionado aqui, né? Então, irmãos, ele é citado basicamente em 3 lugares nas Escrituras. Basicamente ele é citado em 3 lugares. E eu vou mencionar para os irmãos esses 3 lugares. O primeiro lugar é Gênesis capítulo 14, versos 18 a 24. Gênesis 14, versos 18 a 24. Aí nós temos uma narrativa histórica a respeito desse Melquisedeque. Uma narrativa histórica. Depois nós temos a segunda menção desse personagem, que é o Salmo 110, verso 4. E aqui nós temos uma profecia messiânica, porque esse é um salmo profético que aponta para Cristo, tá? Então, uma profecia messiânica. E depois nós temos Hebreus, capítulos 5 até o capítulo 7, onde Melquisedeque é mencionado novamente. E aí nós temos uma exposição doutrinária. Vou repetir para os irmãos. Gênesis 14, versos 18 a 24, narrativa histórica. Salmo 110, 4, profecia messiânica. E Hebreus capítulo 5 a 7, exposição doutrinária. Então, vocês perceberam um detalhe aqui, nisso que eu mencionei? Que só há um lugar no Novo Testamento que menciona Melquisedeque, a carta aos Hebreus. É mais uma das singularidades dessa carta. Sem a carta aos Hebreus, nós não teríamos a luz devida a esse personagem chamado Melquisedeque. Então, quando nós vamos lá nessa história, nós vamos agora perceber, nós vamos lá construir esse quadro, que esse Melquisedeque, esse personagem histórico, ele apontava para alguém superior, que é o nosso Senhor Jesus. Irmãos, isso é tão lindo, porque Cristo é a chave das Escrituras. E quando nós vamos caminhando e vamos nos deleitando disso, nos deleitando nesse fato, né, recorrendo às Escrituras para ver Cristo, nós vamos testificando que aquilo que Lucas capítulo 24 diz é verdade, que toda a Escritura, a lei, os profetas, os salmos, dão testemunho de Cristo. E Melquisedeque se inclui nisso, porque não há nada que não fale de Cristo nas Escrituras. E então, irmãos, quando o autor ele toma esse personagem, isso parece algo simples, mas preste atenção nisso. Quando ele toma esse personagem e menciona aqui, como ele está mencionando, ele está fazendo referência a essas outras passagens que estão em um contexto específico e com grandes lições para nós, que vai dar para nós vamos fazer esse exercício, uma luz muito maior ao olhar para o nosso Melquisedeque, que é o nosso Senhor Jesus.
Então eu gostaria de ir primeiro então a Gênesis capítulo 14. Mas nós vamos fazer mais do que ler o capítulo 14, nós vamos colocar o contexto desse capítulo. Porque os irmãos vão perceber quando que esse personagem apareceu, né? Para nós colhermos princípios aqui. Então, antes de entrar no capítulo 14, lá onde ele é mencionado, eu quero colocar o contexto dos capítulos 13 e 14 aí, com algumas notas tão pontuais para nós, dentro de tudo que já ouvimos nessa noite. Creio que o Senhor há também de colaborar com essas notas aqui. Se você olhar depois, nós não vamos ler, mas você poderá fazer esse exercício em casa. Se você ler o capítulo 13 de Gênesis, vocês vão ver que a nota enfatizada aí, o princípio estabelecido aí, é o princípio da separação. A nota enfática de Gênesis 13 é separação. Abraão se separando de Ló, Ló se separando de Abraão. Ló escolhendo, preste atenção, sobre provisão, sobre experimentar, desfrutar de Deus. Ló escolhendo segundo a vista natural. Ele ergue os olhos, vê uma terra boa, não é isso? E escolhe segundo a sua vista natural, não segundo a visão espiritual, mas segundo sua vista natural. Ele vai armando suas tendas até Sodoma, que é a figura do mundo. Abraão vivendo uma vida completamente diferente, uma vida de fé, de dependência, de espera na provisão do Senhor. Ele fala: olha, pode escolher o lugar que te cabe, porque quanto a mim o Senhor há de cuidar. Não é isso? Essa é a vida da fé. A vida da fé não precisa contender, ela sabe que a porção que é dela, Deus dá. Então Abraão fez o quê? Abraão, pela fé, ele aceita a parte que Deus lhe dá, separando-se do mundo. Você não vê Abraão naquele momento, ele vai depois por conta de uma situação específica, mas você não vê Abraão indo para Sodoma e fixando residência lá. Sodoma, figura do mundo, certo? Agora, Ló, que vivia uma vida de tenda, de peregrino, ele perdeu essa vocação. E ele foi armando sua tenda, mas por uma direção errada. E ele parou aonde? No mundo, em Sodoma. E esse princípio, irmãos, de separação, de consagração, ele é a marca da vida de Abraão e deve ser a marca das nossas vidas também. O nosso irmão tratou recentemente a respeito da vida de Jacó, das 4 colunas, né? Testemunho. Coluna fala de sustentação, fala de testemunho. Abraão fala de altar, fala de consagração. Ele edifica 4 altares. Deus se revela a ele, ele responde em consagração. Quando Deus se revela a nós, irmãos, se nós não nos respondemos ao Senhor em consagração, Ele vai parar de fazer as visitas. Ele vai aguardar que nós respondamos para que Ele possa nos visitar de novo. E às vezes uma visita para outra demora-se anos de desfrute, de comunhão, porque não temos nos consagrado, não temos nos apresentado diante do Senhor e falar: Senhor, diante do que eu tenho visto do Senhor, eu estou aqui. Faça em mim o que Tu quiseres. Estou aqui como um sacrifício vivo, se oferecendo a Deus, como aquele sacerdote que maneja bem a adaga e é capaz de entrar e fazer o trabalho que tem que fazer. Mas por outro lado nós ficamos mantendo reservas. Não, Senhor, aqui o Senhor pode ir, agora até aqui eu sei que o Senhor falou comigo, mas aqui eu não queria entrar nesse assunto, nesse problema aqui, deixa isso para lá, Senhor, né? Então o Senhor não obteve a consagração, ele não obteve a entrega completa, ele não pode seguir adiante. Então esse princípio de consagração é uma marca da vida de Abraão. Olha o capítulo 13, versos de 1 a 4 aí. Saiu, pois, Abrão do Egito para o Neguebe, ele e sua mulher, e tudo que tinha, e Ló com ele. Era Abrão muito rico, possuía gado, prata e ouro. Fez as suas jornadas do Neguebe até Betel, até o lugar onde primeiro estivera a sua tenda, entre Betel e Ai, até o lugar do altar que outrora tinha feito. E aí Abrão invocou o nome do Senhor. Então, irmãos, até aí, se você observar aqui, ligando com o capítulo 12, versos 8 e 9, você vai ver que o Senhor faz Abraão retornar no exato lugar onde ele havia saído, no Neguebe. Ele retorna no mesmo lugar, porque logo em seguida ali, como você vê no verso 10, em cima da sua Bíblia, o que está escrito aí? Abraão aonde? No Egito. Egito é figura do que, irmãos? Do mundo. Aconteceu uma situação de fome e tudo mais, Abraão desce ao mundo para poder buscar provisão. Mas quem é o nosso provedor, irmãos? Deus. Vamos procurar a provisão aonde? No mundo?
Então o que acontece? Há consequências, Abraão sai de lá com algumas marcas e tudo mais, mas Deus não seguiu, ele volta no mesmo lugar, é Negueb, dali eu vou seguir com você. Então novamente nós vemos o mesmo princípio lá, e você percebeu no texto que ele volta ao lugar do altar, a Bíblia menciona isso, ele voltou ao lugar da consagração. Por quê, irmãos? Porque sem consagração não há avanço espiritual, não há. Então, irmãos, eu não sei aonde você erigiu o seu altar de consagração, se talvez ele ficou lá atrás há 10 anos, está na hora de voltar. Volte ao altar da consagração, porque dali o Senhor vai seguir com você. Eu não sei qual caminho, descaminho você tomou, qual eu tenho tomado, o Senhor vai voltar conosco no lugar da consagração. Irmão, faça esse tempo ser mais curto, não fique em desobediência, volta para o lugar da consagração. Esse é o melhor lugar, o melhor lugar, porque vocês vão entender por que eu estou dizendo que é o melhor lugar. Então, irmãos, o altar, a consagração não pode ser perdida, porque senão não há avanço. E aí, se você estuda a vida de Abraão, eu disse que são 4 altares, não é isso? Que eu acabei de mencionar, 4 altares, que ele levanta diante das revelações que ele vai obtendo de Deus. Se você vê esse altar do capítulo 12, verso 8, esse é o segundo altar que ele levanta. O segundo altar. Sabe qual é a nota desse segundo altar? Separação. O altar da separação. E justamente é essa nota que nós vemos no capítulo 13. Por quê? Porque Abraão não respondeu ao Senhor devidamente, ele levou Ló com ele. Sabe o que significa Ló? Nome Ló? Véu. Véu. Irmãos, tem algumas coisas que nos impedem de ver melhor, de receber visão espiritual, porque nós estamos levando Ló conosco. O chamado do Senhor não é para levarmos Ló. E eu não sei o que Ló significa para você, irmão, mas enquanto você não se separar de Ló, o véu não será tirado e você não vai receber visão. Você não vai ver o Senhor mais claramente, você não vai poder obedecer o Senhor devidamente, porque há um véu, E você vai ver o que acontece com Abraão quando ele se separa de Ló. Meus irmãos, a gente fica lutando para se separar de Ló. Se a gente visse de fato o que a gente recebe do Senhor quando a gente se separa de Ló, nós nos separaríamos logo, imediatamente, de tudo aquilo que nos afasta do Senhor, tudo aquilo que se interpõe entre nós e o Senhor, nós nos separaríamos logo. Então, irmãos, chegamos ao capítulo 14. E o que você vai ver no capítulo 14? Nós dissemos o quê? Que Abraão teve uma escolha e Ló teve outra. Não é isso que nós acabamos de falar? Então, no capítulo 14, nós temos a consequência, então, dessas escolhas. Ló escolhendo segundo a vista e Abraão escolhendo segundo a fé. Qual é o resultado para Ló? Ele é levado cativo junto a uma guerra que se levantou em Sodoma. Sodoma, tipologicamente, figurando o mundo, certo? Por outro lado, Abraão, Ló, levado cativo, participando da vergonha do mundo, do juízo do mundo, não é isso? E o que o Senhor está fazendo conosco hoje, irmãos? Ele está nos disciplinando para que nós não participemos dessas vergonhas, para que quando Ele vier, nós nos afastemos diante dEle envergonhados, quando o Senhor se manifestar na sua gloriosa parousia. Entende? É o mesmo princípio. Mas Abraão, o que ele desfrutou, irmãos? Mantendo-se então, preste atenção, mantendo-se em separação e em comunhão com Deus, ele pôde oferecer ajuda para Ló. Irmãos, sem estarmos em separação, sem estarmos em uma vida de comunhão com Deus, nós não podemos ajudar ninguém. Nós só vamos prover dificuldade, nós só vamos atrapalhar o processo. É vivendo fora dessa contaminação, estando no mundo, esse é o grande desafio. É vivendo um coração separado para Deus, de consagração, é que nós vamos poder ajudar alguém. Caso contrário, nós não vamos ajudar ninguém, irmãos. Olha o capítulo 13, verso 18. E Abraão, mudando as suas tendas, foi habitar nos carvalhais de Manre, que estão junto a Hebrão, e levantou ali um altar ao Senhor. Olha o capítulo 14, verso 12 e 13. Apossaram-se também de Ló, filho do irmão de Abrão, que morava em Sodoma, e dos seus bens, e partiram. Porém,
veio um que escapara e o contou a Abrão, o hebreu. Este habitava junto dos carvalhais de Manre, o amorreu, irmão de Escol e de Aner, os quais eram aliados de Abrão. Então você está vendo o contraste. Aonde que Abraão estava? Ele estava nos carvalhais de Manre, junto a Hebrão, e vivendo uma vida de consagração, o altar. Então você tem algumas notas aqui importantes no verso 18 aí. Volta para o verso 18, 13 e 18. Anote essas notas, irmãos, preciosas para você meditar. Primeira coisa a respeito de Abraão: vida de tenda. Abraão vivia em tendas. Ló estava lá no Egito, fixado, residência no mundo, preso ao mundo, com suas raízes profundas no mundo. Abraão estava habitando em tenda. Sabe o que fala tenda nas escrituras, irmãos? Vida de peregrino. Vida de peregrino. Vida daquele que aguarda uma pátria superior, que não está preso a este mundo. Ele está olhando para o alto porque ele sabe que a sua pátria está vindo com o seu Redentor. Ele não está preso ao mundo. Se o Senhor toca nas coisas, não tem problema, Senhor. A minha pátria não é essa. O mundo não é o meu amor. O mundo matou o meu amor. Entendeu a diferença? Então tenda é vida de peregrino. Irmão, você tem vivido vida de peregrino? Ou você fixou residência em Sodoma? O Senhor tem encontrado dificuldade para tratar a sua vida com respeito ao mundo? Ou você é desprendido e o Senhor pode te conduzir? Olha, agora é hora de você levantar a sua tenda, vamos para o próximo lugar. Aí não é mais o seu lugar. Não, Senhor, aqui é. Meu Deus, olha o que eu vou perder aqui. Olha essa remuneração aqui. Olha essa outra situação. Olha esse relacionamento. Olha isso e aquilo. Fixou residência em Sodoma. Agora, se o nosso coração é um coração de peregrino, irmãos, nada disso para nós é a real preciosidade. O mundo pode ter seus atrativos, mas como diz um irmão, o Senhor é incomparável. Né? Segunda coisa importante, a palavra que aparece aí, Manre, esse lugar. O significado dessa palavra é força, poder. Força, poder. Então anote que nós vamos construir um quadro aqui. Outra palavra que aparece aí, Hebron. Está vendo aí? Hebron, sabe o significado dessa palavra? Comunhão. Hebron significa comunhão. E a última nota aqui nesse verso, o altar. O altar fala de consagração. Então nós temos tenda, vida de peregrino, nós temos força, poder em Manre, nós temos comunhão em Hebron, nós temos consagração representado pelo altar. E o que nós podemos colher de princípio aqui, irmãos? Só vivendo uma vida de peregrino. Só vivendo uma vida de peregrino teremos força, poder, não é isso? Fala mãe, força, poder, estando em comunhão e consagração diante de Deus. Eu vou repetir, para que vocês possam tomar nota. Só vivendo uma vida de peregrino. Só vivendo uma vida de peregrino. Teremos força ou poder espiritual, né, irmãos? Força, poder. Estando em comunhão e consagração diante de Deus. Por quê, irmãos? Porque se nós perdemos a consagração, nós perdemos tudo. Isso é representado na vida de Sansão. Vocês lembram disso? Sansão perdeu a força, poder, Manre. Não é isso que fala, Manre? Ele perdeu a força, perdeu o poder, teve seus olhos vazados, cabeleira cortada. Ele perdeu tudo, porque ele perdeu a consagração. Então, irmão, irmã, se nós perdemos a consagração, nós perdemos o progresso da vida cristã. E esse é o contexto todo que nós estamos vendo para nos apresentar Melquisedeque. Então veja que quando o autor citou isso lá, por mais que ele tenha citado a palavra direta lá, que nós vamos ver daqui a pouco, todo esse contexto está embutido nessa citação, porque Melquisedeque aparece nesse lugar. Então, irmãos, parece que há tantas relações aqui, que para nós vermos Melquisedeque de maneira mais gloriosa, claro, o nosso Cristo, né, irmãos, nosso rei sacerdote, para vermos ele mais completamente, para de fato entrarmos nos ensinos mais gloriosos da carta aos Hebreus, consagração. Se perdemos isso, nós perdemos tudo.
Então, irmãos, há tantas relações que nós precisamos ser tratados diante do Senhor. E acredito que ao falar aqui, alguns irmãos já tenham algumas relações que o Senhor tem falado no coração, né? Então, irmãos, se a nota está sendo repetida, o Senhor tem urgência de que você resolva isso. Que o Senhor possa nos ajudar. Então, se nós não vivemos em separação, se não vivemos em comunhão com Deus, nós vamos participar da vergonha do mundo, como Ló, né? Mesmo, preste atenção, mesmo sendo uma alma justa, mas que estava no lugar errado. Porque 2 Pedro, capítulo 2, deixa esse texto anotado. 2 Pedro, capítulo 2, diz que Ló, por mais que ele estivesse naquele contexto, ele afligia a sua alma, porque ele tinha uma alma justa. Você está entendendo, irmãos, que coisa paradoxal, né? Uma alma justa, mas que estava no lugar errado. E ele afligia. Quanta aflição nos traz estar no lugar errado. Quanto sofrimento nos traz estar no lugar errado, nos relacionamentos errados, nas relações com coisas erradas. Estar fora da vontade do Senhor. Quanta aflição nos traz. Então leia 2 Pedro 2 e leia também Lucas 17, que menciona Ló. Os irmãos vão ver no contexto da vinda do Senhor, irmãos. Leia Lucas 17 depois. Então, irmãos, você está vendo que isso que eu estou dizendo é o caminho completamente contrário do que é pregado hoje. Nós estamos dizendo que, irmão, não perca o seu lugarzinho de separação, de consagração ao Senhor. Não perca o seu lugarzinho de jardim secreto, fonte selada. Lembra de Cântico dos Cânticos? Um manancial recluso. Não perca esse lugar, irmão. Se tem alguma coisa aí atrapalhando esse momento, que deve se estender ao dia, está errado. Se está tocando no lugar da comunhão, da separação, pode abrir mão, irmão. Isso está errado. Está entendendo? Então, irmãos, não perca esse lugar. Isso é completamente contrário ao que é pregado hoje. Porque o que é pregado hoje é que vá lá e ganhe o mundo. Tome a forma do mundo para você poder ganhar eles. Eles interpretam até mesmo o texto errado de Paulo no Novo Testamento a respeito disso. E com essa desculpa, muitos Lós têm estado no mundo. Muitos Lós. E talvez até nós em algumas relações. Então, irmãos, não entre por esse caminho. Mantenha um coração de consagração ao Senhor. 1 João capítulo 2, versos 15 a 17, apenas mencionando. O apóstolo João vai dizer: não ameis o mundo. Nós estudamos esse texto. Nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Aí está um fato, irmão. Queira você se agarrar ao mundo ou não, ora, o mundo passa. Ele vai passar, irmão. Tudo isso que você está dando tanto valor, vai passar, irmão. Queira você ou não. Você vai sofrer mais para entender isso ou sofrer menos entregando tudo ao Senhor e deixando Ele administrar. O mundo passa. Bem como a sua concupiscência, os seus desejos. Aquele, porém, que faz a vontade do Senhor permanece para sempre. Isso é um consolo para nós. Tiago capítulo 4, versos 4 e 5. Um outro texto também para nós meditarmos. Escrevendo para cristãos, o Espírito diz: infiéis ou adúlteros, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se, ou seja, se coloca num lugar de ser inimigo de Deus. Ou supondes que em vão afirma a Escritura: é com ciúme que por nós anseia o Espírito que Ele fez habitar em nós? Há um espírito cheio de ciúme e zelo dentro de nós, irmãos. E Ele não vai permitir essas relações inadequadas no nosso coração. Mesmo que Ele tenha que tocar as circunstâncias, Ele vai mover. Porque o mais importante não é a prosperidade material, não é o bem-estar físico. O mais importante é estarmos em comunhão com o Senhor. É desfrutarmos desse relacionamento e de tudo que ele significa. Porque todas as outras coisas vão passar. Mas aquele que faz a vontade do Senhor vai permanecer. Amém. Que o Senhor nos leve a essa conclusão logo. A vida se tornará muito mais leve. Tudo vai estar no seu devido lugar, irmãos. Você vai tocar, vai se relacionar no mediador, como Paulo vai dizer. É tão diferente, irmãos.
sabe? O peso que ainda nós carregamos. É porque nós colocamos nas nossas costas muita coisa. Em vez de a gente colocar diante do Senhor e falar: Senhor, está aqui. Filipenses 4, né? Com toda petição, súplica, estou lançando diante do Senhor as minhas ansiedades, porque o Senhor tem cuidado de mim. E a paz de Deus vai cercear o meu coração, vai guardar o meu coração, né? Há um guarda na porta do nosso coração. Opa, filho, essa daqui vai causar ansiedade, você vai te controlar. Então, estou guardando, já estou evitando. É isso que você vai ver agora. Então, irmãos, esses são os antecedentes para o aparecimento de Melquisedeque, que está aqui no capítulo 4, versos 18 a 24. Agora eu gostaria de ir à passagem com vocês. Capítulo 14, verso 18. Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, era sacerdote do Deus Altíssimo. Abençoou ele Abrão e disse: Bendito seja Abrão pelo Deus Altíssimo, que possui os céus e a terra, e bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus adversários nas tuas mãos. E de tudo lhe deu Abrão o dízimo. Então disse o rei de Sodoma a Abrão: Dá-me as pessoas e os bens ficarão contigo. Mas Abrão lhe respondeu: Levanto a mão ao Senhor, o Deus Altíssimo, o que possui os céus e a terra, e juro que nada tomarei de tudo que te pertence, nem um fio, nem uma correia de sandália, para que não digas: eu enriqueci a Abrão. Nada quero para mim, senão o que os rapazes comeram e a parte que toca aos homens Aner, Escol e Manre, que foram comigo, estes que tomem o seu quinhão. Então, irmãos, eu vejo tanta coisa bela aqui, né? Abraão, então, que vivia nessa vida de separação, de comunhão com o Senhor, lá nos carvalhais de Manre, né? Junto a Hebrom, em um determinado momento, preste atenção, ele teve que intervir algo pontual para ajudar Ló. Né? Isso vai acontecer algumas vezes nas nossas vidas. Nós vamos ter que dar algumas investidas, vamos dizer assim, para poder ajudar Ló. Mas, irmãos, o que acontece? Para esse que vive essa vida de separação e comunhão com Deus, Melquisedeque se antecipa a Abrão. Depois dele ter libertado Ló, dado socorro e tal, ele se antecipa a Abrão ao que poderia ser uma queda para Abrão, ao se relacionar com o mundo. Vou tentar traduzir para os irmãos. Abraão foi lá, proveu ajuda. Ele teve um certo contato, entre aspas, com o mundo, certo? Mas Abraão tinha um coração tão consagrado, separado ao Senhor, que Melquisedeque vem e se antecipa a uma investida mais tarde do rei de Sodoma, do mundo, como que guardando esse coração que é consagrado a ele, dizendo: volta para cá, para o lugar da comunhão. O que poderia ser uma queda de Abraão foi guardada por Melquisedeque. Então, irmãos, se nós vivemos essa vida de fé, de separação, o Senhor nos guarda quando pontualmente tivermos que intervir em uma ou outra situação. Ele se antecipa às investidas do mundo para nos proteger. E sabe o que ele faz? Ele nos oferece a mesa da comunhão. Ele nos oferece o pão e o vinho, como que dizendo assim: cuidado, não se deixe levar pelas propostas do mundo. Está vendo? Você fez uma investida aqui, era necessário para prestar um socorro, mas volte. Não fique nesse contato por muito tempo, porque o mundo é forte. E tudo que o mundo significa, como João disse, é forte. Volta logo, não encare o mundo. Não ache que você pode manter as relações inadequadas sem se contaminar. Não vai ter como, isso não é possível. E nós somos soberbos ao achar que podemos encarar o mundo, esse sistema que está posto aí. E o Senhor sabe como ele tenta chamar a atenção de Abraão, mostrando a mesa, a ceia, a comunhão, dizendo: olha para cá, aqui você tem o pão e o vinho, aqui você tem o pão, você tem o meu sustento, você tem o vinho, que é a verdadeira alegria, só aqui você vai ter isso, Abraão, não fica aí no mundo, volta para cá, para a mesa da comunhão. E o Senhor vai fazer o mesmo conosco se mantivermos uma vida de consagração. Sabe por quê? Porque se não estamos em uma vida de consagração, quando Melquisedeque tentar se antecipar, nós não vamos nem ouvir. Então, irmãos, o Senhor se apresenta assim. Ele oferece aquilo que o mundo não pode dar, porque a mesa não tem participação no mundo. A mesa é o lugar dos filhos.
a mesa da comunhão. Então, irmãos, olha para o verso 18. Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, era sacerdote do Deus Altíssimo. Abençoou ele Abrão e disse: bendito seja Abrão pelo Deus Altíssimo, que possui os céus e a terra, e bendito seja o Deus Altíssimo que entregou os teus adversários nas tuas mãos. Então você vai ver aqui o que o autor aos Hebreus vai explicar depois no capítulo 7, quando nós chegarmos lá, que Melquisedeque era tanto rei como sacerdote. Eu acho que eu vou me empolgar, então eu vou já tentando caminhar para fechar aqui. Eu não vou conseguir terminar esse quadro de Gênesis 14, mas eu vou tentar encontrar um fechamento aqui para a gente parar por hoje. Então, se você tomar aqui o contexto, unindo a Hebreus capítulo 7 ao Salmo 110, vocês vão ver que Melquisedeque era tanto rei como sacerdote. E isso, irmãos, era algo único, que só pôde ser concretizado depois em Cristo, porque ele é o rei sacerdote. Porque se você olhar para o sistema legal de Israel, a descendência dos reis era da tribo de Judá, não é isso? Da casa de Davi. E a dos sacerdotes era da tribo de Levi, que é a casa de Arão. Duas casas diferentes, duas descendências diferentes. Então essas duas coisas não se uniam. O Senhor proveu o sacerdote de uma linha e proveu o rei de outra linha. Mas esse Melquisedeque aparece como um tipo de Cristo, como aquele que é rei e sacerdote em Cristo. Você tem as duas funções unidas. Ele é tanto rei como sacerdote. Se você olhar, por exemplo, anote esse texto, é importante, 2 Crônicas 26, verso 16 a 21, você vai ver que Uzias ele tentou exercer essas duas funções. Ele era rei e ele tentou entrar na casa do Senhor para exercer uma função sacerdotal. E ele foi então ferido com lepra, porque essas duas funções não podiam ser exercidas por uma única pessoa. Mas por que esse Melquisedeque então aparece cumprindo essas duas funções? Por que o Senhor permitiu? Porque ele aponta para Cristo. É alguém que nós não vemos nada antes e não vemos nada depois, ele só aparece e some, né? Alguns que falam que é uma cristofania, um aparecimento de Cristo no Antigo Testamento, né? Então só em Cristo é que nós temos essas duas funções cumpridas. Ele é o rei, segundo a descendência de Davi, e ele é o sacerdote, não segundo a ordem de Arão, não segundo a ordem levítica, mas segundo a ordem superior de Melquisedeque. Irmãos, onde que nós vemos isso de maneira mais clara? No Salmo 110, que nós vamos em outro momento, mas eu queria ir a Zacarias capítulo 6, onde nós vemos isso também. Essas duas funções sendo cumpridas em Cristo. Está no finalzinho do Antigo Testamento, tá, irmãos? Zacarias, Malaquias e conclui o Antigo Testamento. Então é Zacarias, capítulo 6. São tantos detalhes, irmãos. É uma pena que o tempo passa tão rápido, né? Mas Zacarias capítulo 6, versos 12 e 13, eu gostaria de ler. Então aqui também é uma passagem messiânica que aponta para Cristo. Diz assim: e diz-lhe, assim diz o Senhor dos Exércitos, eis aqui o homem, cujo nome é renovo, ele brotará do seu lugar e edificará o templo do Senhor. Quem que fez isso, irmãos? Cristo. Não é ele que edifica o templo? O verdadeiro templo? Ele mesmo edificará o templo do Senhor e será revestido de glória. Assentar-se-á no seu trono e dominará. Você está vendo o rei aí? Se assentando no trono e dominando? Mas só isso? Não. E será sacerdote no seu trono. Isso só com Cristo, irmãos. Só com Cristo ele será sacerdote no trono e reinará. Perfeita união entre ambos os ofícios. Quer um texto mais claro que esse, irmãos? Então, quando você olha para o céu hoje, há um rei sacerdote no trono. Há alguém que efetua essas duas funções a favor de Deus e do seu povo, que representa a Deus e que representa o povo diante de Deus. Ele é tanto rei como ele é sacerdote. Agora, irmãos, nós já vamos caminhar para o final. Volta lá para Gênesis 14. Eu vou tentar fazer um fechamento aqui interessante aqui. Vamos para Gênesis 14. Vai tomando todos esses detalhes, irmãos. Gênesis 14, preste atenção aqui. Eu já disse, o que esse rei sacerdote ele oferece para Abraão? Pão e vinho, não é isso? A mesa.
A ceia, pode trazer à memória todo o significado da ceia e tudo mais, irmãos. Olha que coisa tremenda. Aquele que é rei e que é sacerdote, ele nos concede, irmãos, devido a um preço que ele mesmo pagou, ele nos concede um caminho de paz para nós desfrutarmos a mesa. Não há merecimento em nós participarmos da mesa. Nós não olhamos para nós olhamos para aquele que é o nosso rei e sacerdote, aquele que por um alto preço proveu um caminho de paz. Nós podemos estar diante do Senhor, diante da mesa, não como inimigos de Deus, mas como aqueles que de fato podem se achegar, porque possuem alguém que está o representando lá diante de Deus. Porque, irmãos, o texto diz que ele é rei de justiça, não é isso? E ele é também rei de paz. Essa ordem, irmãos, ela é tão preciosa nas Escrituras, que faltará tempo para nós vermos tudo que a gente poderia ver, mas eu vou tentar fechar nessa nota, vendo alguns textos. Justiça e paz. A paz sempre será resultado da justiça. Então, quando nós olhamos para o alto e vemos que Deus é justo, nós não, então, nos amedrontamos diante dessa justiça, porque essa justiça proveu para nós paz, mediante a obra que Cristo realizou a nosso favor. Paz é o resultado da justiça. Sem a justiça não haveria paz quando nós nos reunimos diante da mesa para desfrutar dessa comunhão. Não haveria paz. É porque a justiça está no trono que a paz pode reinar para o seu povo. Então, se nós olhamos para o céu hoje, irmãos, nós vemos hoje assentado num trono a justiça. Aquela pessoa que está lá é a nossa justiça. Paulo diz que ele foi feito para nós justiça de Deus. E porque ele é nossa justiça, nós temos paz com Deus, porque nós fomos justificados, temos paz com Deus. Deus é justo e ele é também justificador daquele que tem fé. Esse é o nosso rei e sacerdote. E nessa relação, então, irmãos, de justiça e paz, eu quero concluir lendo alguns textos. O primeiro, eu gostaria que os irmãos folheassem comigo rapidamente. Salmo 85, verso 10. Sabe, irmãos, quando Martinho Lutero, aquele que foi usado na Reforma, ele olhava para Deus e via a justiça de Deus, irmãos, isso causava pavor nele. Agora, quando nós olhamos para a justiça de Deus, isso causa em nós paz, completamente diferente, porque a justiça de Deus justifica o pecador, mediante a obra de Cristo. 85:10. Encontraram-se a graça e a verdade, a justiça, está vendo aí? E a paz se beijaram. Aonde que isso aconteceu, irmãos? Na cruz. Só lá que isso pode acontecer. Só lá é que um Deus justo pode julgar o pecado e mesmo assim dar paz. Entende? Porque Deus não foi leviano com o pecado. Ele não foi leviano, ele lidou com o pecado, mas ele lidou na pessoa do nosso Senhor Jesus. Ele se sentou no nosso lugar e recebeu o castigo que nós merecíamos. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, Isaías 53 diz. E pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Essa é a mensagem do Evangelho, irmãos, não há mérito em nós. Olha mais um texto, Isaías capítulo 9, verso 6 e 7. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz, para que se aumente o seu governo e venha paz sem fim. Mais um texto, Isaías 32, esse é muito precioso, irmãos. Olha o que está escrito aqui, irmãos, nessa perspectiva. Isaías 32, versos 17 a 19. É isso que o nosso Melquisedeque ministra para nós, irmãos. Versos 17 a 19. Você já leu esse texto, irmãos? Ele está aí na sua Bíblia. Você já passou por ele? Olha o que diz aí. O efeito da justiça será paz, e o fruto da justiça, repouso e segurança
para sempre. Uma é aquilo que Deus fez, o outro é aquilo que nós recebemos como resultado do feito de Deus. Deus efetuou a justiça e nós recebemos paz, nós recebemos repouso, nós recebemos segurança. Temporária, irmãos? Para sempre. Verso 18: o meu povo habitará em moradas de paz. Veja Abraão lá nos carvalhais, irmãos, de Mamre, junto a Hebrom. O meu povo habitará em moradas de paz, em moradas bem seguras, paz, segurança, e em lugares quietos e tranquilos. Está vendo a consagração aí, irmãos? Ainda que haja saraivada, caia o bosque e seja a cidade inteiramente abatida, o meu povo vai habitar seguro, ainda que tudo ao redor esteja desmoronando. O mundo está nesse cenário, irmãos. Tudo está desabando. Tem nada que a gente possa mais se apegar. Cenário político, religioso, econômico, tudo está desabando. O meu povo vai habitar em lugares tranquilos. Eu vou cuidar do meu povo, ainda que ao redor tudo esteja desabando. É isso que o nosso Melquisedeque ministra para nós. Romanos capítulo 14. Acho que vai dar para eu concluir o que eu tinha aqui, irmãos. Só algumas notas poucas. Romanos 14, verso 17. Porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas, olha a ordem de novo: justiça, paz e alegria no Espírito Santo. 2 Coríntios capítulo 5, verso 21. Esse texto explica para nós por que nós temos paz, né, irmãos? Olha o preço. Deus não foi leviano, não, irmãos. Ele lidou com o pecado. 2 Coríntios 5, 21. Aquele, Cristo, né, que não conheceu o pecado, Ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. E o último texto, Romanos capítulo 5, verso 1, que eu acabei já de mencionar, mas é bom que você registre. Isso aí você sabe já de cor, né, irmãos? Mas eu gostaria de abrir com vocês. Justificados, né, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, irmãos, a raiz da nossa paz com Deus está baseada na obra que Cristo realizou na cruz. A paz só pode reinar porque a justiça de Deus foi satisfeita, né? E isso é uma questão crucial para entendermos o que o nosso rei sacerdote fez por nós, né? Deus não ignorou o pecado. Ele exerceu toda a sua ira naquele que foi feito pecado por nós e deu ao seu povo o desfrute da paz. Apenas para mencionar, e nós não vamos mais voltar, vamos para o Salmo 110 no próximo momento. Uma das últimas coisas, ou a última coisa que Cristo fez com os seus discípulos antes de ir à cruz, sabe o que foi? Foi instituir a ceia e ceiar com os seus discípulos. E hoje a primeira coisa que ele nos apresenta como nosso rei sacerdote é a mesma coisa que ocupava o seu coração no último momento quando ele estava com seus discípulos: a mesa. Então, Melquisedeque, vindo ao encontrar Abraão, a primeira coisa que ele faz, antes de dizer qualquer outra coisa, você não vê ele mencionando nada. Ele simplesmente mostra o pão e o vinho. O pão e o vinho. Nós nem fomos a um texto importante a respeito disso, explicando o pão e o vinho. Mas, irmãos, o Senhor quer nos chamar, diante de todas essas atrações que o mundo tem nos apresentado, para aquilo que realmente importa. Ele quer nos chamar a atenção. Está dizendo: olha, não se sente em outras mesas. Não tenha comunhão com outras coisas. Não se assente nas mesas dos demônios. Paulo vai tratar disso, escrevendo à igreja de Corinto. A mesa da minha comunhão está aqui. É aqui que está o lugar de paz. Não há outro lugar. Eu vou ter que voltar, não vai ter jeito, né? Depois eu vou para os versos 19 e 20 num outro momento. Eu não posso fechar lá a questão de Abraão. E depois nós vamos ao Salmo 110. Não temos pretensão. Irmãos, conseguiram pegar a linha? O desfrute de tudo isso que você já possui em Cristo, você já possui, é seu, é um fato que Ele realizou. Depende de estar habitando em tendas, de estar nos carvalhais de Mamre, junto a Hebrom, vivendo uma vida de altar. Sem isso, não é que você não tenha lá,
mas você não desfruta daquilo. Porque a vida eterna, irmãos, e a plenitude dessa vida não é para algo futuro apenas. A vida eterna é esta: que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviastes. João capítulo 17. Então, o desfrute, irmãos, não fica olhando só lá para frente como se, Senhor, o Senhor vai vir, vai me livrar de tudo isso, então eu vou desfrutar. Não, Ele quer que você desfrute hoje, junto dEle, de tudo aquilo que Ele já fez por você. Que isso possa falar ao nosso coração. Vamos orar. Pai querido, obrigado por Tua palavra, obrigado pela paciência que os meus irmãos desempenharam nessa noite, ao ouvir até o fim tudo que o Senhor tinha para nos falar. Aprofunde, Senhor, essas verdades em nosso coração, não deixe que fique apenas como notas em um caderno, mas que de fato, Senhor, nós possamos desenvolver esses princípios diante do Senhor. Nos leve para esse lugarzinho da comunhão, Senhor. Nos leve para esse lugarzinho da separação, da consagração. E ali, Senhor, nos dê discernimento do que tem se colocado entre nós e o Senhor. O que tem atrapalhado, Senhor, o nosso desenvolvimento de vida contigo, Senhor, para que nós logo abandonemos aquilo. Ó Senhor, se há alguns dos meus irmãos aqui nessa noite, calculando o custo dessas coisas que precisarão deixar para trás, faça-os ver que aquilo que eles vão receber, que é o Senhor mesmo, é muito maior do que essas coisas. Que o ganho, que Paulo diz lá em Filipenses 3, que ganhar a Cristo é muito superior a todas essas coisas que temos que deixar. Nos ajude, Senhor. Fale, Senhor, como Espírito ministrador a cada coração. Nessa noite, Senhor, quando cada irmão e irmã colocar a cabeça no travesseiro, Senhor, continue ministrando. Quando eles forem dormir, mesmo no sono, continue falando ao Espírito deles, Senhor. De tal maneira que quando eles levantarem amanhã cedo, terão clara convicção do que foi falado nessa noite, Senhor. Nós te pedimos isso, pelo ministrar do Teu bendito Espírito Santo. Amém, Senhor. Amém.